Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Teve alguém ali que acordou. Então, gente, como prometido, né, estamos passando aqui para gravar esse vídeo para vocês, que é o relato de parto, né, e nosso testemunho, né, minha gente? E aí, o marido também vai fazer parte desse relato, né, porque a gente viveu juntos, a gente passou juntos por tudo, né? Então, assim, eu vivi na pele, porém ele viu tudo. Então, assim, vai ter coisas que ele vai falar que eu só senti, mas eu não vi, né? E ele viu e, enfim, vai contar tudo pra vocês, né? Primeiro, as crianças estão lá com a minha mãe, né? Pra gente poder gravar esse vídeo, assim, no silêncio. E Letícia tá aqui do nosso lado, tá, minha gente? Ela tá dormindo, mas em algum momento do vídeo pode ser que ela acorde, porque a gente precisou desligar o ventilador pra gravar pra vocês, pra não ficar tanto barulho, né? E ela já tá dando umas mexidinhas ali, mas enfim, não vamos perder tanto tempo não, vamos pro foco do vídeo pra não ficar tão longo, né? Vamos começar do início. Sempre, essa minha terceira gestação, assim, eu não sei se eu falei muito aqui no YouTube sobre o assunto, mas eu sempre comentei, sempre falei lá no meu Instagram. Então, assim, vou deixar o Instagram aqui passando na tela também, tá certo? Porque lá é onde eu interajo mais, assim, porque é algo na real, assim, né? Então, a gente vai gravando os stories, vai postando. Então, se vocês querem acompanhar mais na íntegra a nossa família, aproveita e segue a gente lá no Instagram, tá? Vou deixar o meu dele passando aqui na tela. Então, assim, desde o começo, quando a gente descobriu a gravidez, eu sempre venho passando por dificuldades, né? Sempre venho passando por dificuldades. Essa minha gestação foi a mais difícil das três, a mais complicada, digamos assim, né? Então... Tá acordando ali. Se vocês estiverem ouvindo, a Letícia que tá se acordando. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, tá? De curtir, de compartilhar, tá bom? E também para os novos inscritos, né, que chegaram, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes pela chegada de vocês e é uma satisfação muito grande, né? É uma alegria prazer, muito grande. Né? Isso. Mas vamos pro vídeo, né? Tá, minha gente, e também justificando, assim, a demora, né, de eu trazer esse relato pra vocês, é que eu precisei, né, eu precisava de um tempo pra me recuperar fisicamente e psicologicamente também, né. Eu não conseguia falar muito bem do assunto, assim, logo no início, então eu deixei pra gravar esse vídeo no momento em que eu me sentisse bem pra vir conversar com vocês, tá certo? Então, assim, desculpem aí a demora, eu sei que vocês estavam ansiosos e esperando por esse vídeo, mas eu também, do lado de cá, eu precisava me sentir bem pra poder vir falar com vocês melhor sobre o assunto. E vocês vão entender o motivo de que realmente a gente não pôde trazer esse vídeo antes. A nossa intenção era de, após a gente ter alta, né, elas terem alta, a gente esperar mais alguns dias e já fazer o relato do parto e publicar o vídeo para vocês. Porém, vocês vão entender o porquê que a gente demorou também bastante tempo para poder estar lançando esse vídeo. Então a gente vai contar agora sem mais demoras, né? O comecinho de como foi. E o começo, claro, eu vou deixar para ela começar, né? Depois eu dou continuidade para vocês. Então, gente, foi na sexta-feira. Eu coloquei um vídeo aqui, né? Tem um vídeo do parto. E começou na sexta-feira. Tu lembra qual era a data? Se ela nasceu dia 21. Ela nasceu no sábado. Então, foi no dia 20. Dia 20. Pronto, isso, eu tava largando do trabalho. E foi no dia 20, que justamente era a data prevista para ela nascer. Dia 20, de acordo com a última menstruação. Então, gente, dia 20, que foi na sexta-feira, né? Aí eu acordei de manhã. Eu passei a madrugada ali toda. Ele tava trabalhando, né? E aí
Eu tava em casa com as crianças. Nesse dia minha mãe não dormiu aqui em casa, né, com a gente. E eu passei a madrugada ali sentindo dores, desconforto, uma agonia assim, sabe? E aí quando foi de manhã cedinho, acho que antes das 6 horas por aí, eu me levantei, sentindo uma dor muito forte e fui no banheiro, né? Fazer o número 1. E aí eu senti uma dor muito, tipo, muito forte mesmo, minha gente. E uma dor diferente, né, do que eu sei que seria normal, né? E aí, quando eu vi, eu tava sangrando, né? Tava saindo sangue mesmo, tipo, sangue líquido. E aí eu já fiquei assustada, porque assim, nunca aconteceu, né? Dos partos anteriores não foi assim, nessa ordem, nessa sequência que aconteceu, não. E aí eu fiquei assustada, porque, meu Deus, tô perdendo sangue, né? E aí tudo bem, mandei mensagem pra ele, tudinho, ele já ia largar, né, do trabalho. Aí eu fiquei em casa esperando, né? Aí nesse período eu continuei sentindo dores ali, mas estavam dores bem suportáveis, bem leves assim, que deu ainda pra eu ajeitar meu cabelo, fazer uma chapinha, tomar um banho, andar aqui no quintal de casa, almoçar, que aí quando ele chegou do trabalho eu esperei ele dormir um pouco para poder depois a gente ir para maternidade. Nesse período o meu tampão também saiu, e aí eu disse, não, eu agora sim, tipo, eu tô entrando ainda em trabalho de parto, né? E aí quando ele acordou, aí almoçou também, não foi? Se arrumou, se ajeitou. Foi. E aí a gente foi pra maternidade. Vocês viram aí no vídeo que eu coloquei, eu me despedindo das crianças, tudinho, enfim. Fomos pra maternidade. E aí quando chegou lá, fez os exames, né? Fez o exame de toque, eu vi o coração da bebê, tava bem. E tudo isso tem lá no outro vídeo. Né? Não exatamente mostrando, né? Isso. Porque assim, nem tudo, minha gente, a gente consegue gravar, né? Primeiro porque a gente não pode também gravar tudo, né? Segundo, que a gente fica tão mergulhado, tão focado ali naquele momento, que a gente não pensa em gravar, sabe? Isso. E aí, no exame de toque, a médica, ela falou que... Ela perguntou, né? Há quanto tempo que eu tava perdendo líquido. E aí eu disse assim... Eu não sei se eu tô perdendo líquido. Eu não sabia que eu estava perdendo líquido. Ela fez porque eu não tô conseguindo achar a bolsa, não foi? Foi. E aí... Eu disse assim, se eu estiver perdendo líquido, então é no xixi, porque assim, eu não, normalmente assim, não tava vazando nada não. Aí ela disse assim, mas eu não tô conseguindo achar a bolsa, é como se você estivesse perdendo líquido há tempos, há dias. Aí foi quando ela disse assim, vamos induzir o parto, porque eu perguntei, eu tô com quantos centímetros de dilatação? Ela disse, tá com 2, eu cheguei lá com 2 centímetros. Só que como a bolsa tava rota, ela disse, não foi bolsa rota. Tinha menos líquido, então tava como se fosse uma bolsa rota, né? Aí ela disse assim, como tava nessa situação, então precisaria induzir o parto, porque a gente não sabia quanto tempo que a criança tava ali com pouco líquido, né? E aí eu travei na hora que ela falou assim, vamos induzir, eu não sabia nem o que responder. Você quer ficar internada? Aí ela olhou assim. Eu travei, eu não falei nada, eu só olhava pro meu marido assim, olhava pra médica e ela esperando minha resposta, né? Aí eu não consegui responder, ele respondeu por mim, né? Ele, vamos. Porque assim, tinha que dar uma resposta pra ela, né? Aí pronto, me internou e aí começou a indução do parto, né? Colocou o primeiro remédio lá, o primeiro comprimido. Isso era 3 horas da tarde Isso era 3 horas da tarde da sexta-feira. Que foi o momento que ela foi no dia 20, sexta-feira, 3 horas da tarde. Foi o momento que ela foi internada mesmo, que foi lá para a sala de pré-parto, começar o trabalho de indução. Né? Aí colocou o primeiro comprimido. E assim, tinha que ser de 4 em 4 horas para estar colocando comprimido, né? Aí eu coloquei o primeiro comprimido, eu fiquei por lá andando, aí fui pra bola, vocês viram aí, né, no vídeo. Fui pra bola, fiquei andando pra ajudar na dilatação do corpo, né?
E depois de 4 horas, aí o médico veio, fez mais uma vez o exame de toque e tinha evoluído para 3 de dilatação. Em 4 horas. Isso, as dores estavam aumentando muito, mas o meu corpo não estava dilatando, mas as dores estavam aumentando, sabe? E aí ele colocou outro comprimido, as dores aumentando, né? E aí depois de 4 horas, quase 5, porque aí tava trocando o plantão, tudo ia demorar um pouquinho mais, né? Aí veio outra médica para fazer o toque novamente, né? E não tinha evoluído, não foi? Não, continuava com 3. Continuava com 3. E aí, meu Deus do céu, isso a hora passando, né, minha gente? E as dores aumentando. Sim. E O incômodo, o desconforto, sangue, sangramento, essas coisas, sabe? E aí, esperou mais 4 horas. Quando veio de novo, foi o médico, continuou com o médico, não foi? Não, foi uma médica, a médica principal. Foi os dois, não isso. foi? Foi a Tinha médica 2, principal, mas tinha um médico também de plantão, que eram os dois excelentes. A gente já vai também deixar aí uma observação que os 2 foram excelentes. Toda a equipe, mesmo quando trocou de plantão, excelentes. A gente não tem o que falar relacionado aos médicos, assim. Não temos o que falar, foram todos excelentes, foi Deus, na verdade, Deus, porque desde o início que eu venho orando, jejuando, pedindo a Deus um plantão bom, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus tanta coisa, minha gente, foi um longo período de tempo pedindo a Deus sempre a mesma coisa, que o Senhor, Ele nos ouve, né? E aí, quando o médico veio de novo, depois do 2º comprimido, né, não tinha evoluído nada. Já era madrugada, né? Não, eu acho que ainda não era madrugada, era umas 11, por aí. A hora que ele foi, a primeira vez. Eram umas 10 e pouco, 11 horas, sim. Que era o período de botar o outro remédio, né? Sim. Aí ele disse assim, olha, não evoluiu, e eu tava sentindo uma dor muito desconfortável no canal, lá, né, no meu canal. E aí, ele disse assim, tem um procedimento que ajuda a dilatar, mas, assim, ele teria que fazer esse procedimento, né, o médico, né, que seria, ele ia estourar a minha bolsa ou o resto dela, não sei, e ele ia descolar a membrana, tudo com as mãos, tudo manual lá. E aí ele perguntou se a gente permitiria, tudo eles perguntavam a gente se podia, se permitia. Se podia tocar, se podia... Tudo, minha gente. Foi essa. E aí a gente perguntou a ele, né? A gente perguntou a ele se seria um bom procedimento, se iria ajudar. E como eu tava sentindo muita dor, ele não quis colocar mais comprimidos, né? Aí eu disse assim, a gente disse, tá, vamos fazer. Esse procedimento, ele vem com uma varetinha, eu acho que era desse tamanho assim, a varetinha. Que tem uma ponta fina. Envergadinha assim, pra colocar dentro e estourar a bolsa. Eu senti dor, muita dor em todo o tempo, minha gente, muita dor. Aí ele colocou essa varetinha lá dentro de mim e estourou a bolsa. E depois ele vem com os dedos lá, né? Pra fazer esse descolamento da membrana, que ele faz um giro assim, minha gente, é muito dolorido. Nossa, é muito dolorido. Acordou, minha gente. Tá pra jantar, ela acordou pra jantar. E aí, minha gente, ele dá um giro assim, sabe? E é muita dor, não vou mentir pra vocês não. Dói horrores. Depois desse processo, ele conseguiu deixar com 5 dedos de dilatação, 5 centímetros de dilatação. Aí eu fui pro banheiro tomar um banho, água super gelada que ajuda a dilatar mais ainda. Eu tremia de dor. Era frio misturado com dor, tudo, minha gente. Aí voltei, né, pra cama, fui pra bola de novo, fui andar de novo, tudo isso pra ajudar o processo lá do corpo, né?
Mas, minha gente, mesmo assim, ainda demorou muito. Demorou muito pra evoluir, né? A dilatação. A hora foi passando, foi ficando madrugada, as dores aumentando num nível absurdo. E cada vez que vinha pra fazer exame, tipo, aumentava uma dilatação, um dedinho, ou às vezes nem nada. E eu já tava pedindo cesariana. Implorando, na verdade. Implorando. Já tava de joelhos praticamente, dos pés da médica, pedindo pra fazer uma cesárea, porque eu não aguentava mais de dor, minha gente. Não tava mais assim, que a gente acha que chegou no nível, no limite, a gente acha, viu? Porque o Senhor, Ele nos dá uma força surpreendente, viu? Aí eu pedi a cesariana e eu pedi a Deus, oh meu Deus, traga logo minha filha. Eu só queria que aquela dor passasse e que aquilo tudo acabasse. Mal sabia eu que aquilo não era nem o começo. E também eu fiquei sabendo depois, né? Depois que aconteceu tudo isso, aí ela me disse, né, que há um tempo atrás, né, ela vinha pedindo ao Senhor, a Deus, né, que ela tivesse uma experiência com Ele, né? Isso eu fiquei sabendo depois. Que ela, no íntimo dela com Deus, né, ela disse que queria muito a experiência dela com Deus, porque... Eu pedi a Deus um testemunho, né? Sim. Eu sempre pedi ao Senhor, assim, a gente tem vários testemunhos na nossa vida. Mas assim, eu sempre ouvi testemunhos de mulheres, né, de Deus, assim, e sempre admirei muito, apesar de que o processo, para chegar num testemunho, o processo nunca é fácil, né, minha gente? É doloroso, porque assim, gerar um testemunho dói. Então assim, mas mesmo assim eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero muito, sabe, ter um testemunho que edifique minha vida, primeiramente, edifique outras vidas, aquele testemunho que impacta outras vidas, que as pessoas possam ver Ele na minha vida, sabe? Então, eu sempre pedi isso, mas eu não relacionava com o meu parto, não era algo que eu relacionava de parto, não. Mas enfim, pode continuar. Então, agora eu vou contar a minha experiência, tá? O que aconteceu também quando eu já tinha amanhecido. Não deu pra gente gravar muita coisa no vídeo anterior, como ela mesmo disse, né? Porque eu tava dando muita atenção a ela e é muito difícil para vocês, eu acredito que vocês podem também imaginar, né? De que eu tá filmando, gravando e dando atenção a ela, primeiramente por dois motivos. Primeiro, que a gente não gosta de gravar o sofrimento de ninguém, e principalmente da pessoa que a gente ama, né? Então, eu não queria gravar o sofrimento dela. Em alguns momentos eu tentei pegar os melhores ângulos, os melhores rostos dela, assim, né? Para que não mostrasse tanto o sofrimento dela. Pra você não me ver feia, gente. Não foi nem isso. Foi mais por causa porque assim, a gente não quer ver realmente o sofrimento, se bem que muita gente gosta de ver realmente a realidade, né? Mas eu não quis tanto filmar por conta disso. E segundo, também porque eu estava dando, né, ali o suporte a ela, foi muito difícil, muito difícil. E para resumir um pouco, quando amanheceu o dia, né, eu estava sentado na cadeira, ao lado da cama dela, sempre procurando fazer ela sorrir, sempre conversando, sempre tentando tirar um pouco o foco da dor que ela estava sentindo ali. Porém, vai ter pessoas que não vão acreditar, tá? E tudo bem, né? Mas também vai ter pessoas que acreditam que quando eu estava sentado lá na cadeira e conversando com ela, e depois ela virou para o outro lado porque estava sendo muita dor. Quando ela virou para o outro lado, que eu olhei para a cama dela, estava totalmente coberta, né, com aquela cortina da divisão dos quartos. E quando eu olhei para o final da cama dela, eu vi como se fosse um ser, né, um homem pequenininho, com um rosto todo de aparência de um velho, bastante velho mesmo, careca, e meio que se escondendo atrás da cama dela, no caso na ponta, no final da cama dela. Na hora que eu olhei assim, ele meio que se escondendo, eu me arrepiei todinho, né?
E é como não, o Senhor falou, eu só não sei explicar como, né? O Senhor falou dentro de mim que naquele momento era para eu repreender o espírito de morte. E nisso eu comecei a me arrepiar e comecei a cair lágrima involuntariamente, né? Mas eu também não falei nada para ela. E dentro de mim eu comecei a clamar o sangue de Jesus, a chamar o Senhor para ficar com a gente lá. Não sabia o que vinha pela frente, né? O Senhor simplesmente mandou repreender o espírito de morte. E só falou isso, não falou nada mais do que isso, não teve outras... Não, só foi isso, repreenda o espírito de morte. E eu entendi que foi o Senhor que tinha falado comigo. E depois do tempo, né, foi se passando, e ela vai dar continuidade agora. E depois eu continuo também. E aí, minha gente, não, mesmo eu pedindo pela cesariana, mesmo eu sabendo depois que eu tinha direito, mas como ele tinha passado por isso, ele tinha visto, tinha passado por essa experiência, tudo, e ele ficou com muito medo, porque ele não sabia o que iria acontecer, né? E vocês sabem que um parto normal, a gente já perde sangue normal ali, tudinho, mas um parto cesáreo, ele perde mais sangue do que o parto normal, porque é uma cirurgia onde abre nossa barriga, só em abrir a barriga já perde muito sangue. Então, assim, ele já tinha falado com a médica para não ceder aos meus pedidos de cesárea, porque ele tava com medo, né? Então ele não sabia o que iria acontecer. Uma cesariana, ela é muito arriscada, é mais arriscada do que um parto normal, né? Então, assim, ele ficou com medo de que acontecesse alguma coisa, mas, assim, enfim, quando a gente precisa passar pelo processo, não tem como correr, né? O Senhor, ele nos dá um livramento, mas muitas vezes ele permite o processo para gerar o testemunho. E ela implorava, né? Ela implorava, chamava. Eu fiquei com raiva dele. Ela chamava a doutora, dizia que tinha direito e que ela queria o cesáreo. Só que depois, em um momento, eu fui lá no corredor, enquanto ela estava lá, aí chamei a médica, eu disse, olha, eu sei que ela tem direito, mas eu não quero que ela faça cesáreo. Se houver a possibilidade, até a última instância, de ter normal, vamos tentar normal, aí ela tá certo. Aí pronto, aí começou todo o processo. Hoje, minha gente, eu agradeço assim, primeiramente a Deus, né, que deu sabedoria a ele no momento. E agradeço a ele também por ter sido firme, porque a gente tem mais 2 crianças pequenas. Tem essa bebê aqui que falta 9 dias ainda para fazer 1 mês, mas olha o tamanho dela. Minha gente, ela nasceu enorme, muito, muito grande, gorda. Não foi à toa meu sofrimento, né? Mas assim, imagina se eu tivesse entrado numa cesariana, se tivesse acontecido tudo o que aconteceu no parto normal, eu talvez não estaria nem aqui para cuidar dos meus filhos. Ou se eu tivesse, as complicações teriam sido ainda piores, o pós-parto meu teria sido ainda pior do que foi. Então, assim, foi a melhor escolha, foi a melhor decisão, sim, encarar o parto normal. Depois eu agradeci a ele, né? Porque se fosse por mim, eu teria ido para cesariana, minha gente, porque eu já estava num nível a qual não suportava mais. Eu estava muito fraca, eu estava sem comer, sem dormir há quase 2 dias ou há mais de 2 dias. Então, assim, eu estava muito fraca, muito fraca. Tanto que quando passava a contração, eu apagava, não era? E no caso dela, ela teve Letícia numa posição totalmente diferente, né? Totalmente diferente de Samuel e de Larissa. Ela teve Letícia de joelhos em cima da cama, né? De costas. De costas. E foi muito difícil. Muito difícil. Pessoal, porque assim, quando começou a nascer, que passou a cabecinha, a enfermeira, eu acredito que por inexperiência, né? Eu também até mesmo, eu acredito que por experiência, não sei, ela sinalizou, mas foi na minha frente, eu acredito que não foi a intenção dela, ela sinalizou para a doutora que, perguntando se o cordão estava no pescoço de Letícia. E aí a doutora, né, muito experiente, muito delicada, muito, muito experiente mesmo, ela foi lá, começou a conversar comigo e com a menina, botou o dedinho assim, tirou. Coisa muito rápida. Aí tudo bem, eu também não falei nada, né, tudinho. Uma banho de sangue. Nisso,
Quando foi para passar a partezinha do ombro, essas coisas, que começou a tirar ela, aí quando tirou de fato, eu não sei também de onde foi que veio, tenho certeza que não foi do cordão umbilical, porque só cortou o cordão umbilical depois que tirou a menina e colocou em cima dela. Mas depois que tirou a menina, aí jorrou sangue no meu rosto, na parede onde eu estava. Não me pergunte de onde veio, que eu também não sei. Mas foi aí que começou todo o processo. Porque quando cortou o cordão umbilical, eu acreditando que estava tudo bem, né? Foi com a menina, né? E só fui com a menina para outra sala, que é para poder tirar, né? Fazer toda a limpeza, tirar o resto de parte da boca, do nariz, que vocês sabem muito bem. E nisso eu deixei minha esposa lá, né? Junto com a equipe médica, e fui acompanhar minha filha. Nesse período aí, minha gente, aí foi o tempo que tinha para a placenta sair também, né? Demorou muito para a placenta sair. Eu senti muitas dores também, eu tive que fazer força como se fosse parir outro neném, sabe? Porque a placenta era muito gigante. Tanto que quando saiu a placenta, a médica disse, ela disse assim, mãe, não é à toa que você sofreu tanto. A sua barriga era um lado placenta e um lado a neném. Porque ambas eram muito grandes, sabe? Letícia nasceu com 4 quilos, 280 gramas e 50 centímetros. E aí, depois que saiu a placenta, eu comecei a passar muito mal. A minha vista foi indo embora, assim, eu fui desfalecendo, sentindo aquela vontade de desmaiar, tipo, eu tava sentindo que eu tava apagando mesmo, sabe? Aí eu lembro de ainda falar assim pra enfermeira que tava do lado, vê minha pressão, por favor. Aí, quando ela aferiu minha pressão, tava 7/4, eu escutei ela falando. Aí elas levantaram ainda a minha cama, né, a parte dos pés, levantaram e começou a colocar no soro remédio, né? Só que mesmo assim eu ia apagando e só falava que eu queria desmaiar e tava com muita vontade de vomitar. Isso, a gente falando assim, parece que foi devagar, mas foi tudo muito rápido, minha gente. Foi muito rápido. Nesse período eu não parava de jorrar sangue. Eu tava jorrando muito sangue. Eu sentia mesmo o sangue espirrando assim de dentro de mim. E aí, acredito que a enfermeira mesmo, porque assim, tem as técnicas, né, de enfermagem, que elas que vinha, botava soro e tal. E a enfermeira mesmo, ela percebeu que eu tava tendo hemorragia naquele momento. Foi muito sangue, muito. Muito além do normal. Naquele momento eu tava tendo hemorragia. Nesse período, meu marido ainda tava lá com a neném. Aí ela falou assim pra mim, eu vou precisar fazer um procedimento de curagem. Eu vou ver se eu coloco aqui na telinha a diferença entre curetagem e curagem. A curetagem, ela é feita com a paciente sedada e também com máquinas, né? Porque fala ali aquele processo de sucção, enfim. Mas a curagem, minha gente, é manual. E é com a gente acordada mesmo. Então, assim... Porque era uma hemorragia, era uma coisa que tinha que ser feita de imediato. Na hora, de imediato. Porque eu estava indo embora, minha gente. Por isso que eu digo, gerar um testemunho não é fácil. Mas quando a gente fica para contar o testemunho, né? Porque testemunho é quando a gente fica, né? É a melhor coisa, a melhor experiência que a gente pode ter com Deus. E aí, nesse período, eu vou precisar fazer um procedimento de curagem, que é literalmente enfiar a mão dentro de você, puxar coágulos e empurrar, apertar a barriga. Gente, eu já estava muito no nível de dor que eu pensei que eu ia morrer só de sentir dor. Eu gritava tanto naquele hospital, minha gente, eu gritava de dor, eu pedia pra parar, pra respirar, e ela dizia pra mim, eu não posso parar, eu tô salvando sua vida. Tanto a enfermeira disse isso pra mim, quanto a médica-chefe mesmo, né, que depois eu tive que ir pra médica-chefe. Para outra sala ainda. Isso, porque tinha tanto coágulo de sangue, a hemorragia estava tão severa, minha gente, que a enfermeira, ela cansou, ela não conseguiu continuar ali tirando. Aí me botaram em outra maca. Rapidinho, antes dela ir para outra sala, quando eu voltei, que eu tava com a minha filha lá, eu deixei lá. Eu não queria sair de perto dela, mas eu precisava ver como é que ela tava. Então assim, eu deixei Letícia lá na outra sala com os cuidados dos outros médicos lá, e fui ver como é que tava a minha esposa, né?
Pessoal, quando eu entrei na sala, vocês não fazem ideia de como eu a vi. Quando eu entrei dentro da sala, estava lá uma equipe médica grande, com acho que tem umas 5 pessoas lá, né? E ela estava praticamente morta em cima da cama, porque em cima da cama, da maca, né? Vocês não têm ideia da quantidade de sangue que eu vi lá. No caso, embaixo da cama dela estava já completo, aquela poça enorme, já indo para outro lado de outra cama. Ou seja, tinha muito, você não faz ideia. Cama. Isso, em cima da cama. Elas colocaram vários lençol, umas batas, umas coisas, mas não parava de jorrar sangue. Elas colocavam gás dentro de mim, minha gente, e colocava gás, tirava gás, colocava gás, tirava gás, e não parava de sangrar. Enfiava a mão, tirava coágulo, apertava minha barriga, e isso eu só gritava de dor, muita dor, insuportável, pior do que parir a menina, foi a dor que eu senti no depois. Aí trocaram, me botaram em outra maca, me levaram pra outra sala, pra sala de parto, né? Olha o tamanho dessa neném, minha gente, é muito grande, muito gostosa. E aí me levaram pra outra sala, a sala de parto, né? E aí a médica-chefe veio e continuou com o procedimento. Ela apertava assim, com a mão, ela apertava minha barriga e com a outra mão ela enfiava lá dentro de mim, tirava coágulo. E eu só gritava, eu pedia pra parar, pelo amor de Deus, eu chamava por Jesus. Nesse período aí, até uma moça da limpeza veio. Do nada ela parou o que ela tava fazendo, veio, segurou minha mão e começou a orar e a dizer pra mim que eu confiasse, que Jesus estava ali comigo, que nada ia acontecer, que eu não ia morrer. E ela apertava minha mão assim, dizia: Jesus está aqui com você, você não vai morrer, confie em Deus. O tempo todo ela falando isso pra mim, minha gente. Eu olhei pra ela assim, eu dizia: ora por mim. Foi difícil, mas foi bonito. Eu olhei pra ela, eu dizia assim: ora por mim, por favor, ora por mim. E eu dizia: Jesus, não me deixe morrer, Senhor, não me deixe morrer. Eu tenho meus filhos pra criar, Senhor. Eu só pedia a Deus vida, eu pedia a Deus mais uma oportunidade pra poder eu voltar pra casa, terminar de criar os meus filhos. Porque eu achei que eu não voltaria daquilo ali que eu tava passando, minha gente. E depois o meu marido chegou assim do meu lado, segurou na minha mão também, começou a chorar. Meu Deus, eu vi meu marido chorando ali. Eu olhei pra ele assim, meu Deus, o caso tá muito sério. Na minha mente só passava isso, né? Eu sou tão ruim de chorar, gente. Então ela sabe disso. E aí, quando terminou assim, né, de ela tirar todo o coágulo, de limpar o útero, né? Aí foi a hora de pontear, né, porque ele veio ponto também. E aí foi a hora de pontear, e foi quando eu consegui ver minha filha, porque até então eu não tinha visto ela, né? Como eu parei de costas, assim, Letícia não chorou de imediato, então levaram ela e eu não tinha ainda virado, né, de frente. Então nem vi Letícia, vi depois de tudo o que aconteceu. E aí me colocaram em soro aqui, medicação, antibiótico, foi muito antibiótico. E aí, minha gente, pra vocês terem ideia, a nossa hemoglobina, o normal da nossa hemoglobina que tem que estar é 13. E a minha chegou a 5,2. Até o médico, quando veio me dar alta, ele disse que eu era um milagre, assim, que eu estava ali, que eu fiquei, que eu sobrevivi para contar a história, porque foi um milagre, não foi? Porque assim, quando baixa muito o nível do nosso sangue, né, no corpo, a gente pode ter choque anafilático, a gente pode ter várias coisas lá e morrer, né? Ela pesquisou, viu? Pra poder falar isso. Mas os médicos também falavam. Choque o quê? Anafilático, um negócio assim. Mas os médicos falavam que eu corri o risco ali de ter um choque também, né? Porque o meu nível de sangue, ele quase zerou, minha gente. De 13, que é o normal. O meu chegou a 5,2. Então, assim, foi muito sangue perdido, muito. Eu não consegui, a minha vista, depois, eu não conseguia enxergar direito, minha vista, passei muito, acho que até o outro dia eu fiquei sem enxergar bem. Eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia nada, eu só ficava lá. Tanto que o meu marido foi que botou roupa em Letícia, botou a fralda, ele fez tudo, minha gente, ele fez tudo.
tudo assim que vocês imaginar, porque eu só consegui reagir no outro dia. E foi um processo muito delicado, muito demorado, e foi um processo assim muito difícil, né? O motivo que eles me explicaram de ter dado essa hemorragia foi porque a minha bebê, por ser muito grande, muito gorda, o meu útero, ele esticou muito pra acoplar ela, placenta, tudo, né? Ele esticou muito, tanto que minha barriga era enorme, muito grande. Todo mundo quando via, meu Deus, tem duas crianças aí, era muito grande minha barriga. E como ele esticou muito meu útero, ele não conseguiu voltar pro tamanho normal quando ela saiu. Porque assim, quando o neném sai, o útero ele tem que comprimir e voltar, né? O meu não comprimiu e isso foi gerando coágulos de sangue dentro dele, causando a hemorragia severa, que foi essa palavra que o médico falou. E aí, por isso que elas tinham que apertar para empurrar o útero, né? Para ele expulsar aqueles coágulos que estavam ali dentro, para poder estancar e limpar todo o meu útero e tentar botar ele para o tamanho normal, assim, né? Minha gente, foi muito... Eu só sentia muito sangue, assim, tanto sangue jorrando que... Ó... Aí o pós... Aqui, minha gente, eu tava mostrando pra vocês que eu tava tomando Noripurum, que é ferro diretamente na veia. Aí eu tava tomando o remédio pra dor e o sulfato ferroso. Tinha um aí, mas eu estava tomando 4 comprimidos por dia. Eu fiquei muito inchada, meu rosto, meus pés, minhas mãos. E aí o marido tava chegando com água pra mim, que eu tinha pedido água. Precisei ainda tomar 2 bolsas de sangue, mas antes de eu tomar 2 bolsas de sangue, elas estavam me dando 4 sulfato ferroso por dia. Eu fiquei lá ainda na maternidade uns 2 dias a mais do que o normal, né? A menina teve alta e ainda fiquei esperando pela minha alta, porque eu não conseguia, eles não podiam me liberar com aquele nível de sangue que eu tava. Porque eu tomei Noripurum, que é ferro direto na veia. Eu tava tomando 4 sulfato ferrosos por dia e não tava nem fazendo cosquinha. A minha hemoglobina não subiu nem um pouco. Aí foi quando eles apelaram para o sangue. Eu tomei 2 bolsas de sangue. Não ficou perfeito, pessoal, mas eu tentei registrar e gravar tudo que eu conseguia pra vocês. Aí foi quando eu estava tomando a bolsa de sangue, o marido tava com Letícia, porque ela tava chorando e eu não podia me mexer. E aí eu tentei gravar um pouquinho pra vocês. E a minha hemoglobina ainda subiu um pouco, ela foi de 5,2, ela foi para 8,1, que ainda não era o normal. Porém, o médico me deu alta porque ele disse que não ia ficar me segurando mais lá, eu não ia tomar mais sangue, então não precisava eu ficar mais lá. Porém, eu tive que voltar ainda na maternidade de 3 em 3 dias para fazer mais aplicação de ferro na veia. Então também esse é um dos motivos que a gente não gravou o relato do parto antes, porque assim, a gente tava na rotina conturbada aqui, com recém-nascido, 2 crianças pequenas, eu super fraca, eu andava pela casa me tremendo, eu sentia muitas dores, pálida que nem cor de papel, porque eu estava ainda precisando de sangue. E de 3 em 3 dias a gente voltava lá na maternidade, né, no hospital, para fazer a aplicação do Noripurum. Foram 4, né? Eu tomei uma lá antes de ter alta e ainda fiz mais 4 depois. Fora a bolsa de sangue. Fora a bolsa de sangue, sulfato ferroso, que o médico mandou eu ficar tomando ainda por 90 dias aqui em casa mesmo. Mesmo tendo uma boa alimentação aqui, minha mãe, meu marido fazendo um suco todo dia com couve, comendo verduras, tudinho, mas eu não conseguia me sentir bem. Eu ainda não estou 100%, eu não vou dizer pra vocês, hoje eu estou 100%, não. Mas graças a Deus eu posso dizer que eu estou 99%. Tem aquele 1% que precisa ainda, sabe? Mas hoje eu estou muito bem comparado com o que eu estava. Graças a Deus hoje eu estou bem, né? Eu consigo cuidar dos meus filhos melhor, eu consigo já fazer algumas coisas aqui na casa, eu estou me sentindo melhor, eu consigo andar sem tremer, porque eu não conseguia andar sem me tremer assim, minha gente, e parecer que ia cair a qualquer momento.
Quando eu andava muito, tipo, eu saía daqui pra ir lá pra frente pro carro, pra poder ir pra maternidade, eu já ficava muito pálida, né? Era muito fraca. Eu pensava assim, meu Deus. Era eu que levava a menina, porque eu tinha medo dela segurar a menina e cair também. Foi um processo muito delicado, minha gente. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, minha cor já voltou. Eu ainda fiquei com uma sequela que eu não sei de que foi, de que momento foi, eu não sei. Eu sei que até hoje, esses meus 3 dedos aqui, eles estão dormentes. Lá na maternidade eu fiquei com as 2 mãos dormente, eu não sentia nada, só aquela dormência, parecendo que minhas mãos, meus dedos iam estourar, sabe? E eu falava o tempo todo disso, mas elas diziam assim, não, que é normal, que é circulação, enfim. Vai voltar. Vai voltar. Voltou, essa mão aqui tá totalmente boa. E esses 2 dedos também, mas esses 3 dedos aqui é uma dormência infinita, minha gente. Tem hora que a cabeça, assim, as pontas dos meus dedos parece literalmente que vai explodir, estourar mesmo, porque fica muito adormecido. Eu não consigo sentir muito bem, assim, esses 3 aqui. Mas, enfim, se essa foi a sequela, né, que foi pra eu ficar, amém, graças a Deus que foi só isso. Mesmo com essa dormência, mas eu tô com meus dedos aqui, eu consigo trocar minha filha, eu consigo dar banho nos meus filhos, eu consigo fazer tudo. Mesmo com a mão dormente ali, os dedos dormentes, mas eu consigo fazer tudo. Então, assim, hoje eu tô aqui com o coração cheio e eternamente de gratidão a Deus pela vida, né, novamente que Ele me deu, por Ele ter poupado a minha vida, pela oportunidade de poder ter voltado para casa, né, com meu marido, para cuidar dos meus filhos. Meu Deus, é sério, minha gente, eu sou muito grata, muito grata. Todo instante eu agradeço a Deus por isso, por ter ficado. E o vídeo ficou bem longo, tá? Eu espero que vocês tenham paciência de ouvir, mas não tinha como a gente resumir mais do que a gente resumiu, porque teve muitos acontecidos, detalhes assim, mas que se a gente for contar, o vídeo vai ficar 1 hora aí de relato no mínimo. Então, espero que vocês tenham paciência de ouvir para poder entender o que aconteceu de fato, né? Eu vou estar colocando nesse vídeo aqui uns takezinhos, umas fotos que eu tenho de lá da maternidade do dia, né? Mas enfim, é isso. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês por permissão de Deus, pela graça infinita dele, que é infinita sobre a minha vida e a vida da minha família, a misericórdia dele que nos acompanha diariamente, né? Então hoje eu estou aqui conversando com vocês, contando esse relato do lado da minha pequenininha, meu milagrinho também, né? Os meus 2 outros milagres estão lá com a avó, doidinho pra vir pra casa, mas já vou encerrar esse vídeo pra eles vir pra casa, né? Mas é isso, sou grata também a meu marido, que esteve comigo todo o tempo, meu Deus do céu, segurou minha mão, aguentou as minhas coisas, que foram muitas. Foi muita coisa. Minha gente. Unhada. Me bater. Porque quando vinha a dor da contração muito forte, eu apertava tanto ele assim, com as unhas, com as mãos, que ele disse que nem sonhava que eu tinha tanta força assim, nem eu. Mas assim, eu sou muito grata a ele por ter estado comigo todo o tempo, não ter me deixado nem um minuto, ter ali, tanto em oração quanto em ação, né? Ele foi de extrema importância para mim, para minha filha, né? Para nossa filha, nesses momentos aí. Agradeço também a minha mãe, né, que ficou aqui com os meus filhos, que cuidou bem dos meus filhos, da minha casa. Toda hora eu ligava no vídeo, toda hora eu falava com os meninos estavam bem, estavam alimentados, estavam banhados. Quando ela botava os meninos pra dormir, mandava foto pra gente, né? Então, assim, todo o tempo eu estava lá, mas ela estava me tranquilizando, porque minha cabeça também estava aqui, né? Então, assim, eu sou grata demais, sabe? A Deus primeiramente, meu marido, minha mãe, meu pai, as pessoas que pegaram aqui no peso com a gente daqui e ele que pegou no peso comigo de lá, né? E o Senhor que sustentou todo mundo, vê só. E sou grata também a cada um de vocês também que oraram por nós, por mim, que eu sei que muitos de vocês oraram, porque muita gente que me acompanha aqui me segue no Instagram, então tava mais por dentro assim do que tava acontecendo também.
Mas mesmo vocês que não me seguem, eu sei que vocês oraram também por mim, tá certo? Obrigada pela oração de cada um de vocês. Eu sou fruto das orações de vocês e de todos que oraram e intercederam pela minha vida e da minha família. Eu sou fruto da oração de cada um de vocês, tá certo? Muito obrigada, Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Fiquem todos com Deus, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Mas a gente se vê nos próximos vídeos aí, vai ter vídeo de rotina, vai ter muitos vídeos, tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo pra cada um de vocês e até o próximo vídeo, tchau!